Olá minhas amigas, olá meus amigos, eu sou Carl Mascarenhas, eu estou aqui na Flórida e é muito bom estar conhecendo tanta coisa bonita nessa viagem, que foi uma viagem que eu me dei de presente, mas hoje eu quero conversar com vocês a respeito de aprendizado. Eu estava refletindo a respeito de coisas que a gente acaba ensinando aos nossos aprendizes, aos nossos educandos, seja no seu trabalho na escola, seja você como um treinador empresarial, que é evite o erro, não erre. É muito ruim errar. Hoje, mais que nunca, tem se verificado que o erro é muito importante. As pessoas antigamente acreditavam que o perfeccionismo era uma virtude. Hoje, mais que nunca, nós verificamos que perfeccionismo é doença. E quando as pessoas assumem uma postura perfeccionista diante da vida, elas acabam tendo tanto medo, mas tanto medo de errar, que elas acabam por não fazer. E no não fazer, na situação de não fazer, elas acabam não aprendendo. Porque justamente é o erro, é o possível fracasso que a gente pode ressignificar como um aprendizado. É toda vez que eu caio e me levanto, que eu vou conseguindo construir a minha própria realidade. O filósofo Friedrich Nietzsche costumava dizer que para as pessoas que ele mais amava e com as quais ele mais se importava, ele desejava fracasso, doença, desacerto, dificuldades. Curiosamente, Nietzsche, que tem um pensamento transgressivo e se dizia não um ser humano, mas dinamite pura, ele que dizia que fazia uma filosofia às marteladas, demolindo, quebrando coisas pré-existentes, Nietzsche traz uma ideia bastante curiosa para nós, que é errar não é apenas humano. Errar é a situação que leva seres humanos a tornarem-se grandiosos, mentes que fazem diferença aqui na humanidade. Se você for observar as pessoas que estão no mundo e que realmente legaram ao mundo um tipo de aprendizado, de ensinamento importante, você vai ver que são pessoas que erraram bastante, tá? Então, o que a gente quer dizer é que errar é fundamental. E nas escolas há um receio muito grande de errar, um receio absolutamente justificável, porque os professores acabam levando as crianças, as adolescentes, aos jovens, muito medo do erro. Muitas vezes são estimuladores de um não fazer. Então, eu me lembro da importância da pergunta, a importância de fazer perguntas. Eric Kandel, prêmio Nobel em ciência, hoje um homem com mais de 80 anos de idade, ele dizia que provavelmente a grande motivação para que ele se tornasse um cientista veio da sua mãe. Quando ele era muito pequenino, ele chegava em casa e ouvia da mãe invariavelmente a mesma pergunta: meu filho, quais as perguntas interessantes que você fez hoje na escola? É muito curioso porque o costumeiro são pais e mães fazerem uma pergunta diferente, né? Meu filho, minha filha, o que é que você aprendeu hoje na escola? Pois a mãe do Eric Kandel costumava fazer uma pergunta diferente: meu filho, o que você perguntou de interessante hoje na escola? E isso fazia com que ele sempre ficasse atento às perguntas que ele fazia na escola, para que mais tarde, quando chegasse em casa, ele pudesse dizer à mãe: olha mãe, eu fiz essa pergunta, essa pergunta, essa pergunta. E quem faz pergunta está, antes de tudo, admitindo ignorância, admitindo que não sabe. E isso é fundamental. Eu ouvi algum tempo atrás do grande filósofo e professor Mário Sérgio Cortella uma observação interessante. Ele dizia que havia um homem santo, um pensador, um filósofo cristão na Idade Média chamado São Beda, e que dizia que havia 3 caminhos para a infelicidade. O primeiro caminho
é saber e não fazer. O segundo caminho é para a infelicidade, lembrem. O segundo caminho é saber e não ensinar, guardar o conhecimento consigo. E o terceiro caminho para a infelicidade é justamente não saber e não perguntar. O que pode fazer pessoas não sabendo, não perguntarem? Uma possibilidade é orgulho, vaidade. Elas não querem mostrar que não sabem, querem assumir uma imagem de que sabem tudo. Um outro tipo de possibilidade é medo. Levou-se a essa pessoa uma ideia de que errar é tão ruim e de que mostrar ignorância é algo tão ruim que essas pessoas têm medo de dizer que não sabem, têm medo de fazer perguntas. Isso é triste. É um processo natural para que alguém possa abrir espaço para aprendizado, que elas mostrem que não sabem e façam perguntas. Perguntar é fundamental. Então, hoje eu gostaria de trazer para vocês essas reflexões a respeito de aprendizado, a respeito da importância, né, da pergunta. E aqui na Flórida estou conhecendo parques lindos. Ontem eu fui ao Magic Kingdom. Eu sugiro a todos que visitem esse parque, que normalmente é um dos menos procurados por adultos que preferem o Epcot ou os parques fora da Disney, que são o Universal e tantos outros parques, mas o parque Magic Kingdom me toca profundamente pela simbologia, pelos personagens desfilando na parada, pelo castelo da Cinderela, por tudo aquilo que fazia parte da minha vida quando eu era criança. E é bom lembrar, por exemplo, que o Walt Disney foi um homem que errou muito. Pois é, ele, antes do Mickey, criou um personagem, gente, estamos falando aqui dos anos 20, anos 30, um personagem chamado o Coelho Sortudo, Oswald. E quando ele estava fazendo as negociações para poder veicular o Coelho Oswald em cinemas, em todo o território dos Estados Unidos, ele assinou um contrato sem ler as entrelinhas. E quando ele fez isso, ele perdeu os direitos do Coelho Oswald. Na verdade, dizem que a grande mente administrativa dos estúdios Disney era a do Roy Disney, o seu irmão. O Disney era profundamente determinado no processo criativo, um cara com ideias fantásticas, mas no âmbito da organização, fala-se que a mente brilhante por detrás do sucesso dos estúdios Disney era justamente o Roy Disney. Então, ele foi um homem que errou muito, e para a gente poder crescer é importante não ter medo de errar. Essa é a minha mensagem de hoje para vocês. Eu sou Carl Mascarenhas, diretamente aqui da Flórida, e gostaria de dizer, fechando o nosso papo, erre bastante. Erros não, digamos, não é errar porque você quer errar, é errar porque você quer fazer. Olha só, gente, enquanto os acomodados encontram desculpas, os realizadores descobrem caminhos. Portanto, descubra caminhos e faça, sem medo de errar. Nas escolas, ensine os seus aprendizes, os seus educandos a errar. Ensine-os a fazer. Ensine-os que não há problema algum de levantar a mão e fazer uma pergunta. Nem subliminarmente brinque com o erro de alguém ou com a ideia de que alguém pode fazer uma pergunta idiota. É muito triste perceber numa sala de aula alguém que levanta o dedo e que, por conta da sua pergunta, da sua expressão, é visto como uma pessoa tonta, uma pessoa boba. Isso é muito triste. Então, professores, evitem esse tipo de bullying da ignorância. E, aliás, ignorar é algo que a gente pode ter como uma realidade na vida. Todos nós somos ignorantes, ignoramos algo. E quando a gente pergunta, a gente mostra que ignora. Mas a pergunta não significa burrice.
Burrice é deixar a pergunta calar na garganta e nos fazer ficar pequenos. Um grande abraço, um grande beijo, nos vemos nos próximos vídeos. Se você gostou deste material, divulgue, espalhe, compartilhe e esteja também conosco nas nossas outras redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, Periscope, tá bom? E vamos espalhar aquilo que é bom pelo mundo. Um abraço, tchau, tchau!